capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Hoje em dia vivemos em uma geração no qual muitos jovens e às vezes até pessoas adultas nunca ouviram sobre Jesus, além de talvez algo que passou na televisão ou algo que ouviu de canto de ouvido alguém comentando. Ninguém nunca se aproximou dessa pessoa e falou acerca de Cristo. Essas pessoas, talvez os pais não iam na igreja, não tinham esse costume, e esse jovem que cresceu nunca teve essa experiência. Então, nossa explicação do Evangelho, ela precisa ser simples. Nós temos que ter carinho ao explicar. Nós temos que ter uma explicação que até uma pessoa que talvez não tenha tanta formalidade, tanto contato com a Bíblia, ainda assim consiga compreender. 2 Coríntios 11 diz, no versículo 3: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O Evangelho é simples. O caminho para o céu é fácil, é gratuito. Cristo fez todo o trabalho difícil. É vida eterna, que nunca pode ser perdida. Mas mesmo assim, para tantas pessoas é difícil compreender esse fato. Mesmo sendo simples, para muitas pessoas, por tantos anos, ou de não ouvir acerca de Cristo, ou de ouvir mentiras, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, para elas não faz nenhum sentido o Evangelho. Temos que ter cuidado, então, ao evangelizar, com essa balança de pregar algo que seja simples, que seja compreensível, e ao mesmo tempo de não explicarmos de maneira muito rasa, de maneira sem sal, sem formação e conteúdo, para que a pessoa não saia de nossa explicação sem ter compreendido. E, por último, vamos para Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, para que possamos então dar início ao caminho para o céu. Versículos interessantes para aprendermos acerca do caminho do céu. Quando batemos na porta de alguém, seja no sábado, seja no domingo, não sabemos quanto tempo teremos para evangelizar para aquela pessoa. Nem sempre vamos ter 1 hora, 30 minutos, 20 minutos. Talvez o que teremos será somente 10. E eu diria que para explicarmos o Evangelho de uma maneira simples, mas ainda assim com conteúdo, seria por volta de uns 15, 20 minutos. Então, cada minuto que temos, e inclusive há pessoas que precisam vir por dias, semanas, meses, como o próprio pastor Davi mencionou, nós precisamos remir o nosso tempo corretamente. Nós precisamos utilizar do pouco tempo que temos, seja qual for, para fazer o trabalho mais bem feito possível. Colossenses 4, no versículo 5 diz: Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Precisamos estar prontos para responder à razão da fé, da esperança que há em nós. Ok, saímos então para evangelizar. Chegamos até uma porta de um desconhecido. A primeira coisa para explicar de uma maneira simples, para explicarmos de uma maneira coesa, é termos um plano. Precisamos saber aonde vamos começar, aonde pretendemos chegar e aonde vamos parar. E é assim com qualquer apresentação de escola, uma pregação, uma apresentação de trabalho. Precisamos de uma linha, onde estamos falando e chegando a certos pontos. Qual é a primeira coisa que você faz quando bate na porta de um estranho? Se introduzir, dizer quem você é, da onde você veio, o que você busca. A pessoa que está nos recebendo, ela não sabe, talvez, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não sabe que nós estamos carregando a semente incorruptível. Ela não sabe, talvez, que ela pode ser salva naquele momento, naquela hora. Então, a primeira coisa é se introduzir com mansidão, com alegria. É ruim quando o estranho aparece na nossa porta e fala de maneira mal educada, não se identifica, não sabemos o que essa pessoa quer. Portanto, bate na porta de alguém. Bom dia, eu sou o João Vitor Moraes, da Igreja Batista Boas Novas, da cidade de Campo Belo.
teria alguns minutos para conversar sobre a palavra de Deus? Se a pessoa quiser, se a pessoa estiver disposta, existem algumas pequenas perguntas que eu acredito que são interessantes de serem feitas antes de começar a irmos para os versículos. Você é um cristão? Você vai a alguma igreja? E caso a pessoa vai dizendo que sim, você tem certeza que se morresse hoje, iria para o céu? Essa pergunta é extremamente importante. E a segunda pergunta, após essa, também é: existe algo que você possa fazer para perder essa salvação? Essas perguntas já nos ajudam a compreender, talvez, de que ponto essa pessoa veio, de que igreja, de que denominação, que tipo de informações ela já recebeu anteriormente antes de chegarmos à sua porta. Mas independente de qual for o contexto, seja um ateu, seja um católico, um testemunho de Jeová, Assembleia de Deus, um islâmico, um judeu, o Evangelho é o mesmo para todos. E precisamos focar nos mesmos pontos para todos.